Então, gente, eu espero de coração mesmo, que isso seja uma escola sabatina e que as pessoas me interrompam para perguntar, para conversar. Lembrando que a gente vai seguir no mesmo modelo que tem acontecido nas últimas escolas sabatinas, que o Wesley propôs, de a gente fazer leitura das palestras da TES. Na verdade, foram feitas transcrições das palestras da TES e vamos ler juntos, ok? Se alguém tiver qualquer dúvida ou se quiser fazer um comentário, pode, enfim, se manifestar, tá bom? Eu tenho que começar a compartilhar minha tela, só que eu só estava acostumada a compartilhar a tela no Google Meet. Eu esqueci como que se faz isso aqui, pera. Alguém poderia me auxiliar quanto a isso? Wesley e o Gabriel estão aí? Como que eu faço para... pode falar. Tem embaixo onde tem participantes, o chat, tem um botãozinho verde, share screen. Ignora. Tá bom, gente. Eu tô meio seca, desculpa. É o desespero. Não se preocupe. Então tá. Já tá compartilhando a minha tela para todo mundo? Sim, irmã. Ok. Então, olha só, gente. Deixa eu aumentar isso aqui. Isso aqui. Tá bem grande para as pessoas conseguirem ler? Porque eu sei de algumas pessoas que podem ter algum tipo de dificuldade. E seria, na verdade, bem interessante se as pessoas pudessem acompanhar o compartilhamento da tela. Então tá, esse aqui foi um estudo que a TES fez, que a TES fez no dia 19 de agosto, e essa é a transcrição dela. Eu vou deixar o chat aberto aqui, para eu dar uma olhadinha no que vocês estão falando, tá bom? Então, podem conversar aí no chat, conversar não, tipo assim, participar do estudo no chat, se não quiser falar, e eu vou lendo, tá bom? Então, vamos lá. A mensagem do clamor da meia-noite chega e vai estender-se até o segundo advento. As linhas dão-nos uma história de 2 testes consecutivos, simbolizado pelo Getsemane e o deserto. Pode-se comparar e contrastar de uma forma muito abrangente. No teste do Getsemane, ocorre uma divisão no movimento por conta de 2 definições diferentes da natureza do reino. Uma é a definição do clamor da meia-noite, e a outra é formada por pessoas que acrescentam coisas a ela. E através dessa sequência de estudos, espera-se mostrar evidências do trabalho do Espírito Santo. Desculpa, gente, tem um carro de som passando aqui na minha rua, que é muito engraçado. Mas olha só, aí a primeira coisa que acontece é o seguinte, a tese ela começa a ensinar Atos 27, e existe uma mensagem paralela a isso, do Teodoro nos Estados Unidos, e existe uma mensagem também paralela na África. A história do deserto, que são 2 definições diferentes da natureza do reino, e mais uma vez tem a mensagem do clamor da meia-noite. E se tem uma porção de pessoas que estão supostamente independentes, mas várias pessoas estão se juntando a elas, e isto é visto como o trabalho do Espírito Santo. Então, olha só, o que começa a acontecer agora? A tese apresenta uma mensagem
a mesma mensagem do clamor da meia-noite, só que agora no Arkansas as pessoas têm falado sobre uma natureza diferente do reino, que é vista dessa seguinte forma aqui, sobre a questão sobre a moralidade, ser liberal em relação à moralidade ou conservador em relação à moralidade. Este movimento demonstra não seguir essa segunda opção e que permanece fiel à mensagem do clamor da meia-noite, porque como no gráficozinho aqui, a tese ela está apresentando Atos 27 desde o início, e ela continua com a mesma mensagem. Só que, antes nos Estados Unidos, o Theodore vem com uma mensagem diferente do clamor da meia-noite, por conta de não ter aceitado a liderança da tese. E a gente vê a mesma coisa acontecendo no Arkansas, por meio de outros irmãos que estão defendendo algumas mensagens diferentes do que foi revelado sobre o clamor da meia-noite. Quando o movimento ele permanece fiel à primeira definição da mensagem do clamor da meia-noite, começa-se a criar uma distração a partir disso. Pegue as pessoas do teste em questão atualmente. Tanto o teste da mensagem do clamor da meia-noite, como o teste da organização e da liderança, e direcione-os para uma futura dispensação. Usam a metodologia do clamor da meia-noite, mas de uma forma distorcida para fazer isso. Para o ancião Jeff, foram períodos de tempo profético. Para nossos irmão e irmã no Arkansas, foi dispensacionalismo. Então, para o Jeff, foi uma questão de períodos de tempo profético na dispensação de Pânion, nessa futura dispensação de Pânion. Ele nos levou a Pânion e eles nos levaram para o Concílio de Jerusalém, depois de Daniel 11:41, depois do decreto dominical. Então, olha só, a gente tem Pânion, os sacerdotes, temos 1989, marco de 11 de setembro, decreto dominical em 2014, fechamento da Porta da Graça em 2019, temos Pânion em 2021. Concílio de Jerusalém, na linha dos 154.000. Em 1989, temos 11 de setembro, 34 depois de Cristo, decreto dominical, fechamento da Porta da Graça e segundo advento. Nós rejeitamos o segundo ataque. E o terceiro ataque foi o que o Jeff fez, que foi a questão do meio certo, meio errado. O ancião Jeff diz: ele estava meio certo e meio errado, mas o ancião Parminder também, e por inferência, a anciã Tess. E como que a Tess ela respondeu a esse ataque do ancião Jeff? Ela falou através da linha de falha, falha e sucesso. Enquanto o Jeff está falando sobre metade ser meio certo e meio errado, e a Tess seria também meio certo e meio errado, a Tess apresentou a questão de falha, falha e sucesso. Nós não aceitamos esse modelo de liberalismo. E pessoas dizem, mas é claro que você não aceita. Você está meio certa e meio errada. Mesma metodologia, mesmo argumento, e nós rejeitamos isso também. Quando nós rejeitamos aquilo de forma aberta, do modo que fiz quando estava em Guadalupe, e fiz abertamente da mesma forma em Uganda, veio o silêncio, mas haviam sussurros de um outro ataque. Essa não é uma separação profética. Isso é nada mais, nada menos do que a liderança, professores que estão sendo intolerantes e nem um pouco gentis. Isso foi colocado contra o ancião Parminder e eu, depois dos estudos em Guadalupe. Bastante disso foi desde Guadalupe até a Alemanha em setembro do último ano. Eu não sei quantos de vocês lembram do que estava acontecendo do início do ano de 2019 até acampar em setembro, na Alemanha, mas realmente foi isso que aconteceu. Houveram vários ataques falando sobre meio certo, meio errado, as
todas as outras campais que a Tese e o Parminder fizeram, a anciã Tese e o ancião Parminder fizeram, eles fizeram de modo a consertar essa visão que foi criada pelo uso errado da metodologia, de estar meio certo e meio errado, com a metodologia usada de maneira correta através do falha, falha e sucesso. Desde essa história, onde essa acusação foi feita em Uganda, e até o presente momento, tem acontecido os mesmos ataques. Algumas dessas coisas foram colocadas contra o ancião Parminder e eu, porque nós não estávamos aceitando ou tolerando o uso ou a definição do clamor. Isso aqui, desculpa, a gente traduziu errado. Na verdade, seria porque nós não estávamos aceitando ou tolerando como que estava sendo feito o uso da definição do clamor da meia-noite. Então, olha só, tudo que foi colocado contra o Parminder e a Tess foi porque eles não estavam aceitando a definição do clamor da meia-noite que o ancião Jeff estava fazendo. E aí falaram com a Tess o seguinte, que ela estava sendo excessivamente... eu não sei dizer isso de forma... Estava protegendo demais, seria isso. A metodologia de falha, falha e sucesso. Então, a Tess continua. As acusações não são verdadeiras. Elas envenenaram as mentes em todo o mundo, em ambas as histórias de teste, onde as pessoas não só acreditam no que está lá, como também podem não só ver que essas alegações, não são verdadeiras, mas também são enfraquecidas onde não podem ver e aceitar a explicação profética da sacudidura atual. Vimos a devastação que causou no ano passado. As pessoas deixaram de me assistir depois que eu discordei do ancião Jeff, porque viram isso como intolerância. A mesma coisa tem envenenado as mentes das pessoas hoje em dia. Não se tem feito só contra o ancião Parminder e contra mim, mas quero explicar porque é que também tem sido, de certa forma, mais localizada. E quando ela diz mais localizada, é em determinadas... não é diretamente apenas ao ancião Parminder e à anciã Tess, mas a outras partes da liderança que são locais. Isso vai ser explicado mais para frente. Houve silêncio durante um período de tempo comparativo e rejeição aberta à liderança do movimento nessa época. Esta rejeição aberta surge de uma forma muito pessoal. Então, a gente tem uma rebelião aberta à liderança. Vocês conseguem ver eu mexendo o mouse ou vocês não veem isso? Isso dá um sim ou não? Sim. Ok. Então, olha só. Existe, então, uma rebelião aberta à liderança do movimento e o que acontece existem as linhas de reforma, mais as parábolas e mais a profecia. Se você viu os ataques do ancião Jeff a este movimento no final do ano passado, ela está querendo dizer 2019, você poderia lembrar bem disso. Não é como escolhemos responder a ele. Daí o fato de eu ainda chamar ao meu irmão e irmã de irmão e irmã e ao ancião Jeff de ancião. O que ela está se referindo aqui são as pessoas que ela está falando no Arkansas e ao ancião Jeff. Que ela continua se dirigindo de maneira respeitosa e deixando de levar isso para o lado pessoal. Quero abordar mais uma acusação que as pessoas estão fazendo. O tipo de ideia que está sendo compartilhada por aqueles que estão abraçando o entendimento da natureza do reino, o ataque ao deserto, também está fazendo o seguinte argumento. Eles estão fazendo uma aplicação do externo e aplicando ao interno. E o que é que tivemos externamente? Tivemos um conservadorismo corrupto do governo dos Estados Unidos. E todas essas pessoas estão protestando contra esse governo.
Portanto, aqueles que estão neste movimento, que estão a dizer que eles são os manifestantes, os protestadores, eles dizem que estão lutando pela igualdade, lutando contra a injustiça, enquanto lutam contra a liderança deste movimento. E até esse ponto aqui, o que você pode acabar pensando é que essas pessoas que estão lutando contra a liderança do movimento podem estar certas, ou podem estar usando um argumento bom, mas o que a gente vai ver aqui a Ancientez fazendo é trazendo aplicações de como a maneira de usar a metodologia de comparar e contrastar foi completamente manipulada para se defender um ponto de vista muito pessoal. E aí vai realmente da honestidade da gente das pessoas que fizeram esse tipo de uso da metodologia, de admitirem ou não se isso foi uso para benefício próprio, para defender os próprios gostos e visões particulares que têm daquilo que gostam de observar, ou se essas pessoas estão sendo sinceras ou não. Então, olha só, tal como o que foi feito com os períodos de tempo, pelo ancião Jeff, e tal como o que foi feito com o dispensacionalismo, através desse irmão e irmã, o que eles fizeram, percebendo ou não, foi tomar uma linha profética, uma mensagem profética que já tinha sido apresentada e usá-la de forma abusiva para fazer de acordo com o seu próprio ponto de vista. Portanto, é um padrão de repetição de pessoas que utilizam a metodologia de forma abusiva. Eu tenho apresentado este estudo há mais de um ano agora. Apresentei-o particularmente em Portugal no ano passado, mas tem sido repetido muitas vezes e isto foi o estudo. Se você quiser comparar o externo com o interno e comparar e contrastar esse movimento que é o reino de Deus, e se você quiser comparar e contrastar isso com o Partido Republicano, isso é um comparar e contrastar razoável? Sim, é, porque para onde os dois movimentos o levam? Ambos os movimentos te levam para o decreto dominical. Então, olha só, externamente, nós temos o Partido Republicano, que leva ao decreto dominical. E internamente, temos o movimento de Deus, o movimento e o reino de Deus, que também nos levam até o decreto dominical. Este movimento, este republicanismo, o Partido Republicano é sucesso ou falha? E eu não devia ter mostrado isso aqui. Eu não gosto muito de leitura, porque acho que acaba atrapalhando um pouco da interatividade. Mas sem que a resposta que vocês estão vendo aí, qual seria o motivo de concordar ou não da tese falar de que o Partido Republicano de Trump foi um sucesso? A minha pergunta ficou clara? Ana Paula, Foi. posso comentar? Foi um sucesso externamente por causa da adesão que a população americana teve no anúncio, que é isso? Você pode repetir? Falei um pouquinho. Me diga com as suas palavras, faz uma síntese aí do que a senhora leu agora, para eu entender melhor, por favor. Tá. Ela falou o seguinte, o que as pessoas começaram a fazer foi comparar o externo com o interno, mas comparando o republicanismo com o movimento. A gente tem que lembrar que o Partido Republicano é o partido de quem? Do Donald Trump. E o que o Trump fez foi algo bom ou foi algo ruim? Foi ruim. Correto. E o que ela está falando é o seguinte aqui.
é o seguinte, olha só no que eu estou sublinhando aqui. Quando essas pessoas elas tentam comparar o externo com o interno e comparar o movimento que é o reino de Deus, o que ela falou é razoável a gente fazer essa comparação sobre o republicanismo de Trump, que foi tão ruim, com o movimento que é o reino de Deus? Tipo assim, primeiro, Não, é razoável. não é razoável fazer isso. Por que que não é sim, eu razoável? acho. Por que que Não, você acha? desculpa, irmã, faz de novo a pergunta. Não, é o seguinte, o que essas pessoas têm falado para atacar a liderança do movimento é o seguinte, elas usam a metodologia de comparar e contrastar e pegam o republicanismo, que a gente vê que é uma coisa ruim sob a direção de Donald Trump, e eles usam isso para comparar com o movimento que é o reino de Deus aqui na Terra. E aí ela pergunta, essa é uma comparação razoável? Usar essa metodologia para aplicar o republicanismo de Trump no movimento? Ó, a Gisele falou, vai ser sucesso, pois vai conseguir colocar o decreto dominical. Aí ela falou, é razoável. Em muitas comparações, ela compara Parminder e Trump. Aí a Alexia falou, é razoável porque o reino de Deus foi comparado dessa forma na metodologia de Cristo quando esteve aqui. Quem que estava comentando aí antes? Então, vocês acham que é razoável? Se sim, por quê? Se não, por quê? Vamos lá, interação. Eu acredito que sim, porque ambos têm sucesso e são bem-sucedidos, né? Naquilo que eles têm que fazer. São objetivos opostos, mas os dois alcançam aquilo que é proposto para eles. Qual era a irmã que estava comentando antes? Sou eu, irmã Márcia. A irmã Márcia. Isso. O que você acha desse comentário? Primeiro, muito obrigado pela liberdade que a senhora nos concede essa manhã, de poder colocar a nossa face aqui, expor as nossas dúvidas, interagir com vocês para a gente poder alcançar, porque vocês estão distantes e eu preciso correr para poder alcançá-los, entendeu? Então, primeiramente, muito obrigada, viu? Deus seja louvado na sua vida, tá? Amém. Mas então, irmã Márcia, o que você acha? Você acha o argumento foi da Pri Prima, né? Lara, foi você que comentou? Foi eu, sim. Então, irmã Márcia, você concorda com eu quero o último dizer assim, comentário? dependendo do que você olha, você tem uma interpretação diferente, né? Dependendo do jeito que você vê, né? Às vezes a gente vê de uma forma e aí, como a irmã Lara disse, que foi de sucesso e explicou o motivo. Eu não tinha visto dessa forma. Então, depende de como a gente vê. E por isso que a gente precisa interagir. Porque às vezes eu estou vendo uma coisa de um jeito e o jeito que eu estou vendo não é o correto, não é o certo. Então, eu preciso que vocês exponham a maneira que vocês estão vendo para eu poder conseguir entender. Entendi, ótimo. Muito bom mesmo. Eu concordo também, irmão. Para a gente, enfim, tem que tirar as dúvidas, né? Isso aqui é uma escola. Então, olha só. Todos concordam com a visão da Lara Liz e com a visão da Márcia, que é bom, depende para o que a gente olha, que a gente consegue encontrar usar esse método de comparar e contrastar razoável, porque a gente está comparando uma pessoa que foi usada por Satanás com um movimento que é dirigido por Deus. Paula, bom dia. Ei, bom dia. Eu queria ver o rosto de todo mundo. Ai, que horror. Ai, não! É a Cris, mas eu queria contribuir da seguinte forma, que eu acho razoável, porque como a metodologia no sentido de parábola, né,
Então, a gente consegue fazer esse tipo de aplicação ou de colocação, porque Trump, por exemplo, né, eu vejo que nesse caso, e em outros casos também, usar a parábola, a gente não está falando de ser uma pessoa ruim ou má e comparada a uma outra coisa que é boa ou má. A gente está usando a metodologia e a parábola, eu acho que dá essa abertura para fazer, né? Isso. Sim, concordo. Pedro falou aqui, ó. Na verdade, o Felipe falou, eu acho que não. Felipe, você poderia dizer por que não? Ou você já mudou de ideia? Se quiser falar no chat também, a sua razão pode ser, mas se não quiser também se manifestar, não tem problema. O Pedro... Aqui, a Gisele estava comentando o seguinte. Um é o movimento de Satanás, que é contrafação, o outro é o movimento de Deus. Aí o Pedro está falando, interação é muito importante mesmo. Obrigada, Pipi. Tá, e a Lara. Olha só, então, este movimento, este republicanismo, o Partido Republicano, ele, no final, ele tem sucesso ou tem falha? Aí a Tessa vai falar, externamente é um sucesso e internamente também é um sucesso. Aí ela continua, então, o que fiz no ano passado foi comparar e contrastar o Partido Republicano sob Donald Trump e comparar e contrastar com este movimento. O reino de Deus é bom? Sim, é bom. O Partido Republicano de Trump é bom? Não, não é bom. Então, o que estamos comparando? E aí vem o que a Márcia falou, depende do que a gente vai comparar. O que nós estamos comparando são dois movimentos de sucesso. A gente tem que saber olhar para a parte que está sendo focada naquela história. É a mesma coisa que a gente vê com a parábola da agricultura. Tem um momento que Jesus ele sabe como que funciona todo o processo da parábola da agricultura, mas tem um momento que ele vai olhar só para o quê? Lá em Mateus 13, ele vai olhar só para os solos. Aí ele vai falar sobre os 4 tipos de solos. Ele quer focar naquilo para falar do quê? Do coração do homem. Depois ele vai falar sobre o quê? Só sobre joio e trigo. E depois ele vai falar sobre o quê? Só sobre chuva. Sobre chuva serôdia e chuva temporã. Então, a gente tem que saber para que parte da história a gente está olhando, para que a gente consiga fazer uma comparação honesta e não confundir as pessoas que acabam, sabe, não interferir. Na verdade, é porque pessoas que têm grande influência, elas podem acabar corrompendo a visão que uma visão que a pessoa pode ter sobre determinado assunto, como este, por exemplo. E usando de maneira errada a metodologia, o que pode acabar fazendo? Que é o que estava sendo feito. Eles vão usar Donald Trump como sendo uma pessoa ruim e pegando esse ponto da história para dizer que o movimento é ruim. Alguém ligou o microfone aí, quer falar? Oi. Eu também quero falar depois. Pode só falar. Uma pergunta. Por que eu considero, sucesso na gestão do Trump? Só para eu entender, porque assim, não é uma questão de bem ou mal, eu queria entender o que foi o sucesso do movimento. Eu entendi que romperam barreiras e tal, e conseguiu se manter de pé. Agora, do Trump, o que foi o sucesso? Só para não ficar esse negócio assim, sucesso, mas baseado em que foi o sucesso dele? Então, eu estava... a tese ela vai falar um pouco mais para baixo.
Não, se você quiser deixar para baixo ali, você pode responder depois, não tem problema. Então, eu vou responder depois, Tia Cléo, porque ela vem tá. trabalhando com vários argumentos que são muito bons, entende? Beleza, obrigada. Não, que isso. Qual a segunda pessoa que queria falar? Eu queria falar. É importante mesmo isso que você falou, e às vezes a gente não entende. Eu lembro que bem depois que o movimento se separou do FFA, a Tess trouxe algumas palestras onde ela comparava a rebelião no céu. E ela comparava ela, né, e Parminder ali, como sendo Deus. E eu até lembro que muita gente, né, muitas pessoas que saíram do movimento não conseguiram entender, acharam que ela estava se igualando com Deus ou algo assim arrogante da parte dela, mas é isso que a gente precisa ter cuidado. É uma parábola, né? A gente tem que entender o que está sendo comparado. Quem que falou agora? Gisele? Obrigada pelo comentário, Gisele. Muito bom. Então, olha só. Alguém tem mais algum comentário antes de seguir? Senão vou seguir, tá bom? Aí, se quiser, é só me interromper. Olha só. Não é uma comparação do bem contra o mal ou do bem com o bem. A comparação é que ambos são o quê? Sucesso. O contraste é que isto é Deus e este é de Satanás. Então, olha só. Esse aqui é de Satanás e esse aqui é de Deus. Satanás aqui tem sucesso e Deus aqui tem sucesso. Entendeu? A gente está olhando para o sucesso dos dois. É isso. Esta é a pedra, esta é a montanha. Aqui eu não entendi muito bem, mas eu acho que ela está falando sobre Daniel 2, ok? Estes são os dois lados de uma guerra por procuração. Tá, só lembrando, ela está fazendo essa comparação aqui em continuação com isso aqui, tá bom? Sobre o contraste aqui, isto é Deus e este é Satanás. E aí, se todos não se lembrarem, que existe... Enfim, eu só aconselho assistirem a palestra do Parminder sobre metodologia quando ele fala sobre Daniel 2. É bem interessante e o que ela está fazendo é isso. Estes são os dois lados de uma guerra por procuração. Então, ao criar esse comparar e contrastar, fiz a seguinte aplicação. Lá atrás, em 1989, sob o governo de Reagan, este movimento republicano ele já está operando. E desde 1989, sob o comando do ancião Jeff, este movimento está em operação. Então, olha só, externamente já tem o Partido Republicano de Ronald Reagan aqui, que vai conduzir de 1989 até a década dominical, e a gente tem um movimento que se inicia em 89 e que também nos conduz, nos vai guiar até a década dominical. Lembrando, este é um movimento que é o reino de Deus aqui na Terra. Estes dois movimentos continuam até o 11 de setembro, mas depois você pode voltar para 2009. Não queremos repetir esse estudo, mas fazer um resumo do mesmo. Você pode fazer 2009, 2011, mas vamos apenas fazer 2012. Então, olha só o que ela fez aqui nessas linhas aqui. Externamente, você tem o Ronald Reagan, passa pela história de 89, o Partido Republicano, né? Aí passa por 11 de setembro, 2012 e vai para a década dominical. Internamente, a gente tem a mesma coisa da liderança do ancião Jeff. E este é todo o estudo da SCL da Cambridge Analytica. Todo mundo sabe o que aconteceu em relação à Cambridge Analytica, certo? E como ela entrou nos Estados Unidos a partir da Grã-Bretanha, como é rejeitado pelos democratas e abraçado pelos republicanos. Lembrando que o que o Partido Republicano aceita da Cambridge Analytica é o uso de dados para, para guiar toda uma eleição. Quem rejeita são os democratas e quem aceita são os republicanos. Então, olha só, externamente a gente tem Reagan, a partir de 89, sobre o Partido Republicano. Em 2012 surge o SCL. Em 2013, Snowden, que ele que é o whistleblower, eu esqueci. Ele que vai expor, na verdade, como? Dedo duro.
Isso, dedo duro. O Snowden, ele se torna o dedo duro, ele coloca a boca no trombone, revelando todas as coisas que estavam acontecendo, de coisas ilegais que eles estavam fazendo naquela época. E aí a gente tem no movimento a mensagem de tempo, em 2012, e em 2013 a gente tem a história do... E aqui, essa parte aqui, gente, é que eu não consegui entender, mas eu acho que é a rejeição que acontece da mensagem de tempo feita por parte do movimento. Não, na verdade, não, por parte do Path of the Just, que era um movimento que era anexo ao nosso movimento lá em 2013, ok? Eu tenho mostrado como esta é a mensagem de tempo vinda do ancião Parminder, que ele falou lá em 2012. Mostramos como em 2013 há um ataque. Edward Snowden, que foi o dedo duro, que falou sobre toda aquela corrupção que estava existindo lá. E em 2013 existe um ataque do Path of the Just, que ele desenvolve através de 2013 até o início dos primeiros meses de 2014. Então, a gente tem externamente e internamente, só lembrando do que a Tess está falando aqui em cima, e como que eles fazem isso. Então, olha só, existe o ataque do Ministério Path of the Just e o ataque de Snowden. Essa é a comparação que está sendo feita, ok? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o que está sendo comparado aqui? O ataque o ataque do Path of the Just era contra algo que era bom. O ataque de Snowden era algo contra o que era ruim. Tá, olha só, o Felipe está falando aqui, ó, não foi sobre marcar tempo, eu era desse movimento. Você pode falar então um pouco sobre isso, Felipe? Porque é o seguinte, o que aconteceu lá, pelas coisas que foram ditas lá no Arkansas, explicando o que eu ouvi, ok? Tanto do ancião Parminder quanto do ancião Jeff, quando o Jeff ainda estava nesse movimento. A versão deles é a seguinte, o Parminder veio com a mensagem de tempo e o Path of the Just, naquele tempo, não estou falando sobre por que eles saíram do movimento, o Path of the Just, tá? Mas como que eles atacam uma mensagem de tempo. Porque o que o Jeff fala naquela época foi de que, influenciado por todas as pessoas, e inclusive o Path of the Just, criaram-se argumentos para falar de que a mensagem de tempo ela era errada. Eu não estou falando sobre a divisão do movimento, ok? Então, mas se você quiser falar sobre isso, você pode falar aqui, tanto usar o microfone quanto escrever aqui no chat. Você escolhe. Quer falar sobre algo? Senão, eu continuo. 3 segundos. Tô brincando. Mas olha só. Então, continuando. 2014 é quando eles vão ao trabalho. Você pode marcar o Partido Republicano assumindo o controle a partir daqui. Esta é a mudança de liderança internamente. Então, internamente, temos essa mudança de liderança, passamos por 2014, e a mudança que aqui ocorreu a partir do poder que estava nas mãos dos democratas para o poder que vai para a mão dos republicanos, quando conseguiram a maioria da casa do que jamais tiveram desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece agora, não são mais os democratas que são a maioria dentro da casa. Agora, a maioria são os republicanos. Então, olha só,
só. 2013, Snowden. 2013, aquilo que já foi comentado, mudança de poder em 2014, mudança de liderança em 2014. Isto foi uma mudança de poder. Isto foi uma mudança de liderança. Em 2015, Trump começa a campanha. Em 2015, o ancião Parminder começa a ensinar. Então, olha só, algo ruim começa a acontecer aqui, algo bom começa a acontecer aqui. A questão é, o que a gente está comparando é outra coisa. Em 2016, Trump é eleito. Em 2016, o ancião Parminder, ele é ungido. Então, olha só, mudança de liderança, Parminder começa a ensinar, e ele tem uma grande influência por conta da metodologia que ele usa. Então, isso, pela mudança de influência, você acaba sendo direcionado para outra pessoa. Trump é eleito em 2016 e o Parminder é ungido como ancião em 2016. Agora, eu não vou chamar isso de decreto dominical. Meu único ponto é o seguinte: essa comparação de externo e interno não mostra os primeiros presidentes. Não passa por George Bush até Bill Clinton. O foco deste interno e externo está em um assunto e um assunto somente: a mudança de liderança. Está mostrando como há uma mudança de liderança externamente, particularmente de 2012 a 2019. Então, olha só. Em 2012, a gente tem aquilo que foi o SCL, existe isso aqui é o interno, né? Mas, comparando o externo com o interno, em 2012 a gente tem aquilo que já foi falado sobre a questão de tempo, depois Snowden falando de ele sendo dedo duro, e toda a mudança de liderança, quando que começa a troca de poder e quando que é feito essa troca de poder. Os anos mais próximos são 2012, 13, 14, 15, 16, sendo 2014 o meio do caminho, que é quando a gente marca o decreto dominical, né? À medida que eles progridem, o Partido Republicano recupera o poder. Ele não vai voltar e explicar Bill Clinton ou nada disso. Ele está mostrando a mudança do ancião Jeff para o ancião Parminder. Não havia múltiplos líderes no movimento nessa história. Então, é por isso que a gente não vai chegar e vai comparar toda a mudança de Bill Clinton até o Trump. Mas, continuando, é apenas demonstração desta transição do ancião Jeff para um ancião Parminder. E a partir de que momento começa? A partir daqui. Na mudança de liderança, quando Parminder começa a pregar e quando ele é ungido como ancião. Em 2018, você tem a mensagem do clamor da meia-noite. Você tem a batalha de Heracleia externamente. Quero chegar a 2019. O que eu disse ao ancião Parminder aqui atrás, antes de 2019? Se pudermos fazer isso, ancião Jeff é igual a quem? O ancião Jeff é igual a Obama. Então, olha só, para a gente ser honesto na comparação, a gente vai comparar agora o ancião Jeff com Obama e o ancião Parminder com Trump. O ancião Parminder é igual a quem? O ancião Parminder é igual a Trump. Em 2019, o que iria acontecer no final daquele ano? Aqueles que apoiam a Obama, o que iriam fazer com Trump? O que ela já tinha ela já tinha falado antes, lá no final de 2018 e desenvolveu em 2009, que haveria um impeachment. Então, olha só, houve um ataque à liderança de quem? A liderança de Trump. Em 2019, nos meses final, o que aconteceu?
nós tivemos um ataque na liderança feita por quem? Então, olha só. Externamente, aqui em 2019, a gente tem um ataque de Obama, vamos colocar assim, contra, tipo assim, que é dos democratas contra os republicanos, mas especificamente contra o Trump, e a gente tem internamente um ataque do ancião Jeff para o ancião Parminder. Não ancião Parminder. Na verdade, o ataque foi feito pelo ancião Jeff e as pessoas que estavam seguindo ele em relação ao Parminder. Então, continuando. Portanto, este é o comparar e contrastar da mudança na liderança. O interno como evidenciado pelo externo. Foi elaborado em um gráfico por mais de um ano. Então, aqui que a gente começa a entender se a intenção de uma pessoa ela é pura ou não, se eu posso dizer dessa maneira. Porque durante um ano inteiro, esses gráficos foram apresentados. E aí, como que a gente pode usar de maneira equivocada, então, a mesma estrutura para apresentar uma outra história e não usando aquilo que estava sendo antes colocado? E o que ela vai colocar aqui mais embaixo é exatamente isso. Olha só. Assim, Donald Trump experimentou 2 ataques à sua liderança. Um na história de 2019, o procedimento para o impeachment. Alinha-se com o ataque do Getsemane. Mas então, o que também dissemos que aconteceria em 2020 para Trump? Haveria uma contra-revolução. Então, externamente, a gente tem o impeachment em 2019, em 2020 uma contra-revolução, que é o que acontece realmente. Então, o que devemos esperar internamente? Também uma contra-revolução. Então, a gente tem aqui um ataque do Jeff em relação ao ancião Parminder e ao ancião Tess, e em 2020 a gente tem também um ataque de dentro do movimento à liderança. Então, existe um ataque à liderança internamente. Esta é uma história sobre pessoas boas e pessoas más? E ela diz, não, esta é uma história. É comparar e contrastar de 2 movimentos de sucesso. Estes testadores ou manifestantes, nesta contra-revolução, eles ganham. Se eles ganham, haveria alguma vez o decreto dominical? Não. Então, isto foi um sucesso? Aí que eu gostaria de conversar com vocês agora, eu gostaria da participação, porque o entendimento disso é muito importante. Olha só, o impeachment de Trump foi bem sucedido? Eu não queria que isso aqui tivesse escrito aqui, porque eu queria que vocês respondessem, entende? Mas já tem a resposta aqui. Aí ela fala, não, não foi. A contra-revolução foi um sucesso? Não. Ambos são ataques a quem? A Donald Trump. Este ataque à liderança do ancião Parminder e a mim no final do ano passado foi bem sucedido? Não, não foi. Este ataque à liderança no deserto é bem sucedido? Não. O Getsemane falhou. O deserto também irá falhar. E o que eles estão atacando? Eles estão atacando o presidente Trump. Eles estão atacando a mesma coisa. O que eles estão atacando? A organização? Então, olha só. Existe de novo gráfico e a repetição do que ela já tinha colocado lá em cima. O ataque em 2019 pelo ancião Jeff e o ataque... Quem está falando? Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone? A pessoa que ligou o microfone gostaria de falar? Não. Ok. Acho que foi um erro. Então, continuando. Atacando a mensagem do clamor da meia-noite. Ambos são ataque à mensagem do clamor da meia-noite. Então, quando eles dizem que esta é uma contra-revolução, são as pessoas que teriam apoiado quem?
apoiado a Obama. Isto é um ataque à liderança, quer eles percebam ou não. O ataque que é feito, principalmente em 2020, por parte de irmãos no Arkansas, em relação ao Ancião Parmindo e Ancião Tess, se a gente alinha com a história externa, que é o que eles fazem normalmente, eles seriam quem? Eles estariam do lado do Obama, e o Obama atacou o Trump. E se isso acontece, eles vão ter sucesso? Não vão ter sucesso, porque o Trump não sai da cadeira de presidente dele em 2019. Tá. A Lara fez uma pergunta aqui. A questão da farinha de Getsemane e deserto é porque as tentações não foram bem-sucedidas? Eu creio que seja isso que ela esteja se referindo. Sim. Ela não pontua aqui se é isso, mas eu creio que é exatamente isso. Se eu estiver errada, e alguém souber disso melhor, pode também se manifestar. Mas eu creio que sim, tá bom, Primo? Então, olha só. Quando eles dizem que são contra a revolução, são as pessoas que teriam apoiado a quem? A Obama. E isso é um ataque à liderança. Obama, por que é uma contrafação? Não, na verdade, é uma contra-revolução. Porque, olha só, Obama, ele vai atacar a liderança de Trump através do quê? Impeachment. E o que irmãos no Arkansas, a comparação com Jeff? Irmã Marília, você poderia ligar o microfone e fazer a pergunta? Você se incomodaria? Porque eu acho que eu não entendi. Se alguém entendeu a pergunta, poderia refazer para mim também. Eu acho que é importante essa nossa interação e a gente fazer pergunta e responder. Eu acho que a pergunta dela... Estão me ouvindo? Tô. Eu acho que a pergunta dela teve a ver que tu comparou que o ataque de Obama, dos democratas, ao Trump, é comparado ao ataque de Jeff, né, do FFA, ao movimento, ao Parminder e Tess. Acho que foi isso a pergunta. Entendi. Se eles querem dizer que este protesto contra a liderança é algo bom, eles precisam considerar setembro, porque em setembro eles escolheram o lado errado. Em setembro de 2019, ela quer dizer, ok? Porque foi quando o FFA ele se desconectou do movimento. Isso não se trata de bom e mal, trata-se de sucesso e falha, sucesso de um movimento. A gente não está comparando se uma pessoa é boa, se uma pessoa é má. A gente tem que saber para que lado da parábola a gente está olhando. Então, olha só, em 2020 existia a contra-revolução de Obama, 2020, e em 2020 existia a contra-revolução, vamos colocar assim, a liderança, que é o ataque à liderança. Este movimento republicano será bem sucedido em seu esforço, levará as pessoas ao decreto dominical, e nós faremos o mesmo. Então, aqui é a continuação do que ela estava desenhando aqui, e aí a contra-revolução de Obama vai levar, que não foi bem sucedida, vai levar ao decreto dominical, e a contra-revolução, o ataque à liderança feito em 2020, por ter falhado, vai também nos levar. Porque se existe uma interferência na mensagem do clamor da meia-noite, não vai dar para proclamar essa mensagem aqui. Se ela é distorcida, a gente vai estar pregando uma coisa errada, e aí, vocês entenderam a lógica? É basicamente isso. É por isso que é o grande conflito. É por isso que estamos em um curso de coalizão. É por isso que a perseguição vem. Acabamos entrando em um conflito aberto. Mas o modelo que eles construíram, quer percebam ou não, com base em tal comparação e contraste, mostra sua própria posição, que eles não estão atacando a má liderança como estes bons manifestantes estão atacando o mal de Donald Trump. O que eles estão fazendo é mostrar quem é seu chefe.
eles estão mostrando sua lealdade ao presidente que eles queriam. Isso aqui é só repetição daquilo lá, porque no momento que ela estava falando isso, ela estava apontando para o quadro, creio eu. E é por isso que, ao ver as pessoas e a metodologia e a abordagem que eles adotam ao dar essa mensagem, o comparar e contrastar é tão perfeito. Eu tive que lutar contra as mesmas pessoas na última dispensação no Getsemane, quando tentaram transformar essa mensagem em um modelo de mensagem conservadora. Então, olha só, em 2019, o que aconteceu é lutar contra uma mensagem conservadora. E lutando contra muitas das pessoas, a mesma metodologia apresentada da mesma maneira agora mesmo, quando eles tentam apresentar o liberalismo moral. O protesto vai falhar, externamente e internamente, porque as linhas dizem isso. Mas assim como estão mostrando sua lealdade ao presidente, eles quiseram Obama. As pessoas que fazem isso agora, rejeitando essa liderança, não percebem a quem estão rejeitando e a quem estão aceitando. Eles escolheram o lado errado em setembro. Eles ainda, nem agora, aceitaram a mensagem do clamor da meia-noite, ou a liderança que Deus instituiu. Esse é um teste em duas partes. Eles estão lutando contra o sucesso do movimento e o reino de Deus. Qualquer outra aplicação é indefensável. Não tem como defender. Em qualquer linha de reforma, em qualquer comparar e contrastar que tenha o quê? Integridade. Não tem como você ser íntegro defendendo em usar o método de comparar e contrastar e ter a ideia que eles têm hoje. Mas não é só o Anselmo Parminder e eu que eles estão atacando. O que aconteceu no final do ano passado? Este movimento começou a se reorganizar. Então, como este movimento reorganizado, começamos a colocar irmãs em posições de autoridade. E eu olho para trás, independentemente do que as outras pessoas possam dizer, e vejo a intervenção e a mão de Deus. Porque se Deus está colocando as irmãs em posição de autoridade, a gente está colocando a mensagem do clamor da meia-noite, que é a igualdade em todas as suas formas, em vigor. É colocar a verdade em prática. Então, quando chegamos a agosto e setembro de 2019, a liderança nos Estados Unidos estava sendo varrida e eles não tinham um líder continental. E o que aconteceu? Deus nos conduziu com tanta clareza e nós apontamos uma nova líder continental dos Estados Unidos. Ela não foi escolhida porque ela era negra e ela não foi escolhida porque era mulher. Ela foi escolhida por causa das qualidades que vimos nela. Conhecíamos sua habilidade para fazer esse trabalho, mas certamente se encaixava perfeitamente que ela fosse negra e uma mulher. Assim, ao apontarmos uma nova líder para os Estados Unidos, quando os ataques vêm agora contra a liderança, é por isso que eles não sentem que estão vindo até mim tão diretamente quanto no passado, porque agora eu tenho a zona tampão, que é essa líder. Agora os ataques estão chegando através de outras pessoas e então para mim. Apontamos uma líder mulher no Sudão do Sul. E agora, como que o país está respondendo a isso? É uma anarquia aberta, eles dizem. As pessoas que afirmam defender e ensinar a mensagem do clamor da meia-noite não podem trazer a si mesmos e seguir uma mulher. Eles não admitem ser conduzidos por uma mulher. No Arkansas, as mesmas pessoas que afirmam que, através do trabalho do Espírito Santo, foram capazes de se unir e redefinir a mensagem do clamor da meia-noite, são os mesmos que, embora possam ter e manter um emprego externamente e entender o conceito de um chefe, quando eles veem este movimento, eles não podem respeitar ou seguir o chefe que lhes foi dado, a líder negra e mulher de seu país. Então, o que a Tess está falando aqui? Todo mundo que tem um trabalho secular tem um chefe. Todo mundo consegue entender como que funciona, sabe, a relação o funcionário e chefe. Então, porque é tão difícil de seguir o mesmo princípio no movimento. As áreas que estão falhando o teste, as pessoas que estão falhando no teste da dispensação atual, não aceitou o último teste.
Quando eu estava sentada lá na Campal Internacional, na Alemanha, e eu vi o Futuro para a América, vi seus representantes responderem à ordenação da anciã Chiqueira Coleman, e eu soube lá que os tinha perdido. Porque o que quer que tenham dito sobre acreditar na igualdade, quando você os leva a um teste decisivo, eles mostram se acreditam ou não na organização, e se eles acreditam ou não na igualdade. O mesmo teste tem confrontado as pessoas que afirmam aceitar a mensagem. E na segunda rodada, como eles se alimentaram? Eles não aceitam a organização e eles não aceitam a igualdade. E o teste decisivo não era eu. Eles não falam comigo, não me escutam, não aceitam a mensagem que eu dei. Mas o teste decisivo é como eles não estão representando a igualdade em seu comportamento em relação ao seu próprio chefe, que é essa líder continental. Assim, quando chegamos às acusações de destrato, de mau comportamento, é por isso que nesta história não é tão diferentemente contra o ancião Parminder e eu, e é mais localizado, porque agora eles têm líderes que estão testando na mensagem do clamor da meia-noite por sua própria existência. Sabemos que eles estão fazendo aquela aplicação, que estão protestando contra esta liderança que não aceita a igualdade. Mas deixe-os considerar, quando fazem, como que estão protestando contra a sua liderança feminina, às vezes, a liderança negra, e ver se estão ou não passando no teste de organização ou igualdade. A posição que tomamos em Sudão do Sul, a posição que tivemos que tomar no Quênia, em outros países da África, nos Estados Unidos, em todo o mundo, é que esse é o teste das pessoas, ou seja, o teste decisivo que mostrará se eles aceitam ou não. Entendemos que a posição a que as pessoas vão chegar, a posição, os argumentos que estão sendo desenvolvidos, é que este movimento conservador, esta liderança de Donald Trump, não aceita a igualdade, não dá às pessoas liberdade de discurso. Essa é a acusação que é feita. Nós já vemos e antecipamos o argumento que quando vemos essa falsa mensagem sendo compartilhada, que ao tomarmos a decisão que nós não teremos essa falsa liberdade apresentada nas plataformas do movimento, nós estamos violando a liberdade de discurso e eu gostaria de direcioná-los para o externo. Então, aqui que chegou a parte que eu acho que é muito importante neste momento. Por quê? O que esses irmãos têm acusado o ancião Parminder e a anciã Tess de não darem para eles a oportunidade de falar publicamente sobre sua visão da mensagem do clamor da meia-noite, é que a acusação que é feita é que eles estão fazendo a mesma coisa que Donald Trump fez, que foi tentar restringir, não que foi tentar restringir, mas que eles estão, na verdade, sendo, eu esqueci o termo, pessoas que, tipo assim, te boicotam e que você não tem a liberdade de falar. Eu esqueci realmente o termo. Mas, só para continuar. Quando você olha para o externo... Exigentes, é isso? Como? Eu acho que é isso. Intransigente. Falhou agora. Falhou. Isso. A Roberta também falou. Censurados. Exatamente. Alexia e Roberta, vocês estão corretas. É exatamente isso. Quando você olha para o externo, como você vê a questão da liberdade de discurso hoje? Isso aqui é muito importante. Há muito mais nuances do que eu acho que as pessoas já esperavam. Considere as plataformas de mídias sociais. Considere o Facebook e Mark Zuckerberg. Que lado, democrata ou republicano, está argumentando que o outro não está respeitando a liberdade de discurso? Não leio o que está aqui embaixo. Eu quero que vocês respondam. Quem está acusando quem? Que não está podendo se manifestar através das plataformas de mídias sociais. Quem começou a ser boicotado? Trump. Quem começou? O Trump, exatamente. Trump começou a ser boicotado. Então, quem que começa a acusar de
violação da liberdade de discurso? É o Trump que começa a fazer isso. É o Partido Republicano. Se você tem lido o news articles que ocorreram, contando essa história da briga sobre as plataformas tecnológicas, então fará mais sentido para você. Mas para melhor... Então, gente, olha só. Tem um grupo de WhatsApp na mensagem que só tem artigos lá, entendeu? Fala artigos de jornal, onde falam sobre várias coisas. Se vocês não estão nesse grupo da mensagem ainda, fala com o Gabriel Barrios, que ele pode adicionar vocês, ok? Porque é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque baseado nesse conhecimento, a tese, a antitese que ela vai fazer é o que vai acabar acontecendo aqui desculpa que eu acabei me distraindo, gente. Mas o que vai acontecer aqui exatamente o contrário. Mas olha só, continuando. Você vai, acho que vai ter mais discernimento se você ler os artigos, você vai ter mais discernimento para saber quem está falando a verdade e quem que não está, entendeu? Então, olha só. Mas para melhor entender esta tensão interna, devemos ver o que está acontecendo externamente. E isso é um esclarecimento sobre a definição da liberdade de discurso. Então, quando você tem algo como Facebook, Twitter, eles têm uma plataforma em que as pessoas podem usar para compartilhar suas próprias opiniões. Portanto, quero citar algumas partes de artigos de notícia. Os ataques do presidente Trump às empresas de tecnologia aumentaram à medida que o Twitter e o Facebook tiveram tentativas recentes de verificar os fatos do presidente e remover declarações falsas de sua conta. Trump acusou o Facebook e o Twitter de censurar as opiniões dos conservadores e lançou numerosos ataques contra Jeff Bezos, presidente da Amazon. Bezos é proprietário do Washington Post, que tem sido um crítico persistente de sua presidência. Os legisladores republicanos ecoaram as frustrações de Trump, lamentando o cancelamento da máfia cultural e questionaram a decisão da plataforma de retirar o conteúdo da hidroxicloroquina, o medicamento antimalária que Trump elogiou como um tratamento para a Covid-19. Eu vou pular essa parte aqui, porque eu não consegui traduzir direito. Então, olha só. Qual é a posição dos democratas? Se este é um conteúdo perigoso que está matando pessoas, e essas teorias de conspiração são QAnon, não sei pronunciar isso, e está matando pessoas, as teorias de conspiração sobre Covid-19 estão fazendo com que as pessoas tomem decisões sobre sua saúde, que é o que está as matando. Se há desinformação sendo compartilhada nessas plataformas, qual é a posição dos democratas? O que os democratas estão fazendo? Eles estão apoiando o Facebook e o Twitter de fazer o quê? Boicota. O que aconteceu também com o Bolsonaro? Foi também boicotado coisas que ele estava falando que eram desinformações. Então, qual é a posição dos republicanos? Eles dizem que isso viola a nossa liberdade de discurso. Portanto, a posição dos republicanos é: não nos importamos se é verdadeira a teoria da conspiração, acreditamos ou não. Essas teorias de conspiração, verdadeiras ou falsas, devem ser compartilhadas em plataformas de mídias sociais, porque sugerir o contrário seria violar a liberdade de discurso. Então, olha só, eles fazem esse argumento porque aquelas teorias de conspiração apoiam o Partido Republicano, mesmo que isto mate pessoas. Hidroxicloroquina, todas essas coisas, elas não são tratamento contra a Covid-19. Então, olha só, o Partido Republicano vai falar o quê? Isso viola a liberdade de discurso. E o que o Partido Democrata faz? Vamos censurar o Partido Republicano por postar teorias de conspiração. Essa teoria aqui, o Covid-19, todas essas teorias de conspiração fazem com que as pessoas confiem no Partido Republicano como sua única esperança. Assim, os republicanos dizem: não sintam esse conteúdo dessas plataformas, não sigam esses conteúdos dessas plataformas tecnológicas. E os democratas dizem: censura.
Os republicanos, então, dizem que isso viola nossa liberdade de discurso. Democratas dizem que essas plataformas tecnológicas têm um mandato para decidir o que pode ou não ser compartilhado nas plataformas que eles controlam. Gente, eu sei que eu estou passando do tempo, 1000 perdões por isso. Por favor, não me matem, mas é que esse é o ápice. Não, a gente não pode fechar sem isso. Então, olha só. Esta é uma questão de vida ou morte do seu corpo físico. Quando se trata da sua vida espiritual, deveríamos ser menos cuidadosos? Porque qual que está sendo a acusação? Vocês, líderes do movimento, não estão deixando que a gente fale sobre essas coisas. Se essas coisas têm sido desinformação, e a gente está comparando com o externo, quem que está sendo agora aqui o partido democrata, que está boicotando pelo bem maior, para que as pessoas não morram, tipo assim, passando do natural para o espiritual, para que não morram? A pergunta ficou clara? Quem que está realmente na posição aqui? Então, olha só, uma pessoa falou aqui, que eu não sei se é o Wesley ou o Gabriel, nós somos os democratas. Viu como a gente mudou agora? Como a gente está olhando para outra parte de uma mesma parábola? Agora, nós estamos no lugar do Obama, vamos colocar assim. Tipo assim, a gente está pedindo, nós temos que censurar. Porque isso é uma questão de vida ou morte. E se é sobre a vida espiritual, a gente tem que ser também cuidadoso. As pessoas dirão que isso viola a sua liberdade de discurso por não haver discussões abertas através de reuniões apresentadas neste movimento sobre a natureza do reino e as reformas. Porque é isso que a falsa liberdade tem pregado. É sobre como que é a natureza do reino e as reformas, elas são necessárias. Então, olha só. Então, as reformas não sendo apenas sobre brincos, diagramas, batismo ou sábado, se elas não podem questionar essas coisas através de estudos nas plataformas deste movimento, isso, então, eles dizem, viola a sua liberdade de discurso. E eu digo que este é um argumento falso. Eles nunca, jamais diriam que alguém que falhou neste assunto poderia estar hoje em uma plataforma do movimento hoje e ensinar que pessoas negras são desiguais, que as mulheres são inferiores. Eles nunca aceitariam que isso possa ser ensinado a partir dessa plataforma do movimento. Então, vocês conseguem enxergar agora, com essa parte aqui que eu acabei de sublinhar, como que isso se torna tão contraditório? Porque o que eles estão falando é, ok, vocês estão tirando a minha liberdade de falar sobre brincos, se a gente tem que seguir os diagramas, se a gente precisa de batismo ou não, ou como que a gente tem que guardar o sábado. Só que se levanta uma pessoa que é sexista ou racista nessa mensagem e tem sua teoria para expor, você acha que essas pessoas que estão a favor dessa liberdade moral, você acha que... Agora eu quero que vocês me respondam, de verdade, isso não é retórica. Vocês acham que elas apoiariam que essas pessoas se levantassem para falar nas plataformas do movimento? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim ou não? Repete a pergunta, prima. Repete a pergunta. Baseado no... A pergunta é... Só repetindo a pergunta. Mesmo comentou que grupo... Não, porque a Tese mesmo falou sobre grupos de WhatsApp que atrapalham. Se tiver... Agora, eu acho que como você faz, Paula, eu até te parabenizo, eu acho que eu ouvi é importante, entendeu? Mas ouvir assim, entre as duas pessoas, se for pertinente, aí a Tese, o Parmiro decide. Agora, eu não sei se eles fazem isso, parece que sim, entendeu? Agora, divulgar, fazer mais confusão, mais Babilônia do que já está nessa guerra de informação, eu acho que não. Acho que a gente tem que ir em frente com o que a Tese e o Parmiro falam. Sim, exatamente isso.
o Parminder e a Tess, a anciã Parminder e o ancião Tess, eles ouviram o que essas pessoas tinham a dizer, mas o que eles falaram? Nós não deixaremos vocês falarem nas nossas plataformas aqui, no movimento. E isso vai de acordo com o quê? Com o modelo externo de que os democratas, eles são a favor da censura do Partido Republicano de postar desinformação. Vocês são a favor de postar desinformação sobre Covid-19? Gente, o meu irmão perdeu o melhor amigo dele lá na cidade dele para o Covid-19, entendeu? Eu não estou falando que ele era a pessoa que ia tomar cloroquina, coisa do tipo assim, porque ele era a favor da ciência e tal, mas você vê quando é uma questão de vida ou morte, parece que a gente fica, sabe? As pessoas que a gente ama, e até as que a gente, tipo assim, até conhece, a gente não quer que essas pessoas morram. Então, você quer que elas sejam influenciadas para que, através dessas más informações? Não, você quer que elas vivam. Então, por que que o movimento, ele tem que deixar tudo aberto para que as pessoas falem de desinformação? Aí vai o que a Alexia falou, vai virar uma Babilônia. Olha só, aqui o Matias falou, o mesmo para as teorias de conspiração, não há lugar para discutir isso. Aí essa pessoa falou, não existe um movimento adventista ou religioso mais atualizado que o nosso liderado pela Tess, hoje, né? Você poderia repetir a pergunta, Ana, repetir? Acho que ainda hoje as pessoas no movimento gostariam de ter espaço para promover as ideias claramente denunciadas pela mensagem, e isso é verdade. Ouvir de forma pessoal é uma coisa, dar lugar e espalhar engano nas plataformas é errado. Então, olha só, este não é um argumento sobre liberdade de discurso, é um argumento sobre podermos compartilhar o que apoia a nossa causa. Porque se fosse racista ou sexista e não apoiasse a causa deles, eles não permitiriam que isso fosse compartilhado. Eles desejariam que isso fosse censurado. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão defendendo a liberdade, por exemplo, são contra o sexismo, contra o racismo, mas que estão defendendo essa libertinagem moral, elas jamais elas seriam a favor de que isso fosse censurado caso alguém conservador falasse contra as mulheres e contra os negros. Então, olha só, não deixaremos que as pessoas, agora eu vou terminar, não deixaremos que as pessoas se levantem na plataforma e compartilhem argumentos racistas e sexistas que ataquem a mensagem do clamor da meia-noite. Não permitiremos pessoas se apresentarem nas plataformas do movimento e compartilharem o fanatismo sobre a moral, chamada de liberalismo. Isso é vida e morte para aqueles que ainda estão fracos na fé. Toda organização tem responsabilidades sobre o que é compartilhado em suas plataformas. Se alguém quiser compartilhar uma teoria de conspiração e o Facebook diz, não em nossa plataforma, eles podem ir e tentar no Twitter, eles podem ir tentar no 4chan, eles podem tentar no 8chan, que eu não sei que plataformas são essas. E normalmente eles fazem isso. Eles podem criar seu próprio Facebook, eles podem criar seu próprio Twitter, como fizeram. Eles podem montar sua própria plataforma, montar sua própria conta no Zoom, montar seu próprio movimento. Mas sobre as plataformas deste movimento, tudo o que estamos dizendo é que isso machuca as pessoas. E não, você não tem a liberdade de compartilhar isso em nossas plataformas. E o Partido Republicano diz, quem lhe dá o direito de dizer às pessoas o que é a verdade e o que é o erro? O que nos leva ao nosso quarto ponto, organização. O teste de organização para a atual dispensação é tão preto no branco que não há espaço para confusão. Ele deve, por si só, dizer-lhe onde está a verdade e o erro nessa dispensação. Estamos na história depois de 1861, quando eles foram organizados. Estamos na história logo após 22 de outubro de 1854, quando eles organizaram. Eu vou ler a mesma citação que li antes, substituindo por uma aplicação direta agora. E aqui ela vai citar uma coisa de Pioneer. Foi mostrado que alguns temiam que nos tornássemos Babilônia, se nos organizássemos. Mas o caos tem sido a Babilônia. Se não, na verdade, o nome Babel é grande confusão, né? Vamos lembrar disso.
Se não nos organizarmos, nós iremos nos espalhar em fragmentos. Os ministros de Deus devem tomar sua posição de forma unida e mantê-la com decisão. Haveria uma influência unificadora entre o rebanho de Deus. Barras separadoras seriam quebradas em fragmentos. Corações fluiriam juntos e se uniriam com 2 gotas de água. Indivíduos ficam prontos hoje para se opor a cada passo de avanço que o povo de Deus deu. Sua influência é registrada como aqueles que retêm o trabalho de avanço e reforma entre o povo de Deus. A agitação do tema da organização se revelou uma grande falta de coragem moral por parte dos ministros que proclamam uma verdade presente. Até mesmo os líderes estão fracassando neste teste. Alguns que estavam convencidos que a organização estava certa não conseguiu se impor com ousadia e a defendeu. Eles deixaram que algumas pessoas entendam que eles o favoreceram. Eles dirão que nós favorecemos a organização. Mas será isso tudo que Deus requer? Não. Ele está descontente com seu silêncio covarde e sua falta de ação. Eles temeram culpa e a oposição. Então, olha só antes disso, deixa eu ler se alguém falou mais alguma coisa. Nossa, foi muito. Aqui, ó. É um argumento de vida... Eu não sei quem é essa pessoa aqui que é iPhone, mas vou ler aqui, ó. É um argumento de vida ou morte. Numa sala de emergência, você vê isso. Você não dá tempo a despreparados, etc. Isso é egoísmo. Não reavaliar e tirar suas dúvidas e ficar divulgando os erros. Aqui, ó. Se fosse dada oportunidade, veríamos os crimes que Trump cometeu no atentado ao Capitólio sendo defendido em nossos grupos. Deus me livre de meus lábios proferirem mentiras e minhas dúvidas tirando com o líder, em oração. Esses são os canais onde são divulgadas muitas teorias de conspiração, desinformação. Na boca dos 144 mil não há erros, enganos e nem mentiras. Tiremos nossas dúvidas e incertezas entre os preparados em oração e comunhão. Não há tempo de desunião. Então, olha só. Ficou claro para vocês a questão de como que é uma falácia de que a anciã Tese e o ancião Parminder estão sendo intransigentes na forma de lidarem com a exposição de novas verdades no movimento? Coloca o joinha. Na verdade, não tem como colocar joinha ou não aqui, mas ficou claro para vocês? Alguma coisa vocês queiram falar antes da gente terminar? Eu sei que eu passei 15 minutos. 1000 perdões, mas se eu terminasse... Ana Paula, não ia dar certo. Feliz sábado, Ana Paula, e a todos do movimento. Quando você falou aí lá na frente sobre a informação que recebemos que ela mata fisicamente, é sobre isso que eu queria falar 2 segundos só. Vocês do movimento sabem que recentemente eu perdi um sobrinho de Covid-19, que foi tremendo, terrível. Ainda dói muito. Isso aí foi uma desinformação que fez ele chegar a esse ponto. Que ele era realmente muito defensor de Trump e de Bolsonaro. Tanto é que ele se arrependeu ultimamente, tinha se arrependido de ter defendido tanto o Bolsonaro, ter feito tanto para que ele chegasse ao poder também, mesmo sem ganhar nada, porque ele não é político, ele não trabalha com política, mas não trabalhava com política. E isso aí, tanto é que ele não queria nem tomar nenhum medicamento. Ele só foi já nos últimos momentos mesmo, porque ele não tinha mais o que fazer e tinha o que levar. E ele já sabia que, quando chegou no elevador, ele disse: mãe, eu não vou voltar mais. E se despediu dos filhos, se despediu de todos. Porque ele sabia que a desinformação tinha levado ele àquilo. E realmente ele estava muito fraco, ele já era uma pessoa que tinha problemas de saúde, entendeu? Não era tão sério, mas chegou a acontecer isso. Então, quando você falou que a desinformação ela leva à morte física, isso é verdadeiro, porque eu tenho certeza que é assim. Nós todos convivemos em família e sabemos. Então, o que a Tese, ela decidiu, junto com o Parmiri, para mim, eu estou de acordo, porque não pode. Eu tive até alguns problemas assim com alguém que botou alguma coisa política ultimamente nesse grupo, e poucas pessoas viram, porque isso foi de madrugada já, que eu não estava conseguindo dormir, mas aí eu intervi, eu disse que não era justo
porque a pessoa estava botando essa desinformação no nosso grupo. E eu apoio, sim. Eu apoio isso. Irmã, eu posso falar rapidinho? Claro. Então, Paula, eu quero agradecer a Deus muito mesmo por que aquele verso que ele fala, entre vozes gaguejantes, e eu difundirei a minha mensagem. Ele fala isso, né? Na metodologia. Eu não estou falando que os líderes são gagos, não é isso. Mas eu quero agradecer especialmente a liderança, porque eu, particularmente, em muitos momentos, estremeci, e estou feliz porque eu consegui chegar aqui, mas vocês se permitiram hoje a salvar vidas, porque como que a palavra de Deus tem se cumprido através de vocês, né? Porque é que eu não sei de qual agora, aquela passagem que fala entre vozes e pessoas gaguejantes, né, aparentemente frágeis, eu difundirei a minha palavra. Uhum. Então, isso aconteceu no movimento aqui no Brasil, e, tipo assim, vocês estão ajudando a salvar vidas, porque a questão da informação não é só do seu sobrinho, irmã, é dia a dia e constante. E entre adventistas mesmo, a minha própria mãe, que chegou agora em casa, falou que não ia se vacinar. Quer dizer, um adventista desde criança. E eu falei, irmã, minha mãe, a White se vacinou, né? Tive que mostrar textos para ela. Então, assim, entre lábios gaguejantes, a liderança se manteve de pé. Eu quero agradecer, porque eu também já duvidei muito de vocês no passado, já pedi perdão a Deus por isso, mas eu não desisti, porque eu sabia que Deus estava ali. Amém. Eu tinha certeza que Deus estava com vocês. E, tipo assim, está salvando vidas. E você vê como está se afunilando, né? A questão de uma informação correta para nossa salvação, não somente física, porque a gente vai ser reconstituído se morrermos, mas a questão é do momento de salvar almas e vidas. Eu quero agradecer a Deus por vocês, na vida de vocês, tá? Obrigada. Amém. É exatamente isso, gente. Usando a metodologia, tem como a gente chegar na resposta certa sobre as acusações que têm sido feitas contra a liderança. A última acusação que foi feita contra a liderança de intransigência e autoritarismo na forma de censurar a exposição de uma reformulação da mensagem do clamor da meia-noite. E a mensagem do clamor da meia-noite é igualdade, não é se você pode usar aquilo ou isso e tal. E lembrando que várias partes da mensagem que é pregada pela parte desses irmãos que pregam é um fanatismo da liberdade moral, vamos colocar assim, é inconsistente, porque vão de encontro também com a mensagem da igualdade de gênero, entende? A defesa de joias por exemplo, e maquiagem, em nosso contexto, é completamente avesso, na verdade, avesso a mensagem de igualdade, porque ele é apenas uma exposição um pouco mais disfarçada do que as mulheres têm que se submeter para que sejam aceitas. E a maneira de você aceitar essa mensagem, que é a minha maneira de ver hoje, é de que se você não usa maquiagem, se você não usa joias, eu estou falando especificamente sobre isso, não é sobre certo ou errado, é sobre você aplicar a mensagem, é de que você ou aceita ou não a mensagem de igualdade. Eu estou falando isso porque isso é requerido de mulheres. Uma mulher que é associada igual ao homem, ela é considerada como uma pessoa que é descuidada. E não é assim que as coisas funcionam. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse ponto agora, porque eu já passei muito do tempo e eu gostaria de convidá-los para a gente orar e finalizar. Porque já brigaram comigo. É isso, vamos orar? Vamos ajoelhar? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse estudo. Eu sei que ele foi um pouco longo, mas, Senhor, ele foi muito necessário para a gente entender um pouco melhor sobre as coisas.
e deixar as coisas mais claras em nossa mente sobre o que tem acontecido hoje em nosso movimento, no teu movimento, que é o teu reino aqui nessa terra, e de como esses ataques têm afetado irmãos, como que algumas pessoas que ainda são muito jovens, que são bebês na fé ou que são fracas na fé, acabaram saindo dessa mensagem por conta dessa mensagem de falsa liberdade. Te pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre essas pessoas e capacitação para nós, para que, através do conhecimento e aplicação dessa mensagem em nossas vidas, possamos alcançá-la de volta. Por favor, ajude-nos a ser consistentes nessa tua mensagem, que, ao olharmos para cada estudo, a gente consiga entender o princípio por detrás de cada aplicação que é feita, para que não caiamos em erro. Por favor, esteja com o restante da programação deste dia. Pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmã, estava excelente. Faça mais.